E aí, gente, ontem eu tava dando uma olhada em alguns vídeos do Richard Rasmussen, né? Espero ter pronunciado correto, mas também se não, foda-se. E eu acho que talvez eu tenha uma ou outra coisinha pra falar sobre, né? E eu tô passando por uma fase meio esquisita da minha vida, né, mano? Porque essa sensação de falta de rumo, falta de saber o que fazer, ela voltou, né, dias atrás, mas se intensificou agora, cara. Tipo, eu me comprometi aqui no canal a meio que nichar o meu conteúdo por 90 dias. Eu não sei se seria bem um nicho, né? Ficar falando de tretinha, ficar falando de famoso, ou assuntos do momento. Acho que é, né? Mas ainda assim estou bastante indeciso, mano, sobre o que seria melhor eu fazer aqui no meu canal do YouTube, tá ligado? Antes de eu decidir aqui falar sobre esse papinho aí do Richard Rasmussen e a treta dele com os veganos, eu fiquei algum tempo, né, só viajando pela internet sem rumo. Joguei um pouco de Roblox, fui cal com um amigo meu, né? E daí depois eu iniciei uma gravação aqui. Que no caso é essa que vocês estão ouvindo agora. Eu comecei ela pensando em ler histórias do Reddit, porque eu pensei, nossa, isso daqui de repente é mais interessante, né? Eu poderia nichar por essa área. Mas daí eu comecei a gravar ali a primeira história inteira, né? E, cara, despertou zero fucking interesse em mim. Tipo, ok, eu poderia comentar, eu poderia, mas, cara, vontade nenhuma disso, tá ligado? Aí depois eu lembrei, né, daquele caso lá que ficou popularzinho recentemente, do Lincoln na Voz. E eu até soltei a primeira fase, né? Que foi tipo, bora falar desse filho da puta irrelevante então. Meio inconformado, né, mano? Porque, bom, outra coisa que eu tô com fucking zero interesse de falar sobre, tá ligado? Eu não tô nem aí pra esse filho da puta. Eu quero que o Lincoln Lavoie se exploda, cara. E todo mundo que tá falando dele se exploda junto. Assim como essa tretinha aí do Monark, tipo, foda-se, cara. Inicialmente, eu até tava interessado nessa porcaria, mas daí depois começou a ter um vídeo resposta do Igor, daí depois um vídeo resposta pra esse vídeo resposta, né, que daí o Monark fez. E daí depois eles fizeram as pazes e não sei o que lá, e daí um monte de gente falando sobre. Só me broxou, sabe, cara? Foda-se, também não tô nem aí mais. Então, né, pra hoje, cara, eu até pensei nesse assuntozinho aí, que eu suponho que seja um pouco mais tancável do que falar sobre historinha do Reddit só porque eu vi um outro cara fazendo e pensei que, nossa, nichar pra esse lado aqui daria resultados, né? Mas sem interesse genuíno. Pelo menos no momento eu não tava com um saco, cara, na verdade, energia zero, sabe? Mas pelo menos, né? O diferencial dessas outras duas ideias aí de vídeo é que pelo menos, eu fui voluntariamente pesquisar sobre essas paradinhas aí do Richard, né? Da treta dele com os veganos, dele abandonando o podcast. Então, pelo menos eu tenho interesse de assistir esse conteúdo, né, mano? Ou tive, sei lá. Não que também não seja algo fútil, né? Na verdade tá me dando ânsia de vômito, sabe? Esses assuntos fúteis que eu sequer tenho interesse de falar sobre. É algo tão superficial, né? Oh meu Deus, olha, esse famoso aqui falou isso daqui. Vamos comentar o que ele falou, mesmo sem ter profundidade nenhuma no que ele tá dizendo. É tipo, oh meu Deus, essa tretinha aqui da semana. Foda-se, tipo, o que isso daí vai agregar na minha vida? Pelo menos se eu tivesse me interessado, beleza. Pode ser fútil, mas eu tô interessado, mas eu não estou. E mesmo se eu tivesse interessado, ainda ia ficar com essa sensação de tipo, cara, que coisa inútil, que assunto fútil, que merda, foda-se isso daqui, tá ligado? E a minha marmita tá chegando e eu quero comer ela quente, então daqui a pouco eu volto, cara. Voltei. Onde que eu tinha parado mesmo? Eu tava falando daquelas paradinhas lá dos assuntos fúteis e tal. E como que o fato dessas coisas serem fúteis me desagrada. Até por conta daquilo que eu falei, né, em um ou outro vídeo aqui do canal. Antes da gente pensar, né, tipo, não, é com isso daqui que eu vou me comprometer? São esses objetivos aqui que eu quero pra minha vida? São esses problemas que eu quero tentar resolver? A gente precisa resolver questões relativas à nossa filosofia de vida, propósito, rumo, felicidade. Então, eu não pretendo, cara, parar de postar aqui no canal. Na verdade, eu vou tentar resolver estas questões minhas, ao mesmo tempo em que eu modelo o conteúdo aqui do canal para se alinhar com esta busca. Eu quero falar sobre coisas que eu tenho interesse genuíno em falar, sabe? E, bom, às vezes, simplesmente você começando a falar de algo funciona, né? Tipo, estou sem interesse para falar deste assunto aqui.
Ok, mas daí tu liga a câmera, começa a falar as primeiras frases, daí funciona. Mas nem sempre é assim, né? E eu acho que isso daqui também é um problema de autoconhecimento, né? Porque demonstra dúvidas sobre questões de mim mesmo, relativas à felicidade, ao que é importante pra mim e também ao que eu consigo fazer eu mesmo me interessar por, mas que ao mesmo tempo as outras pessoas também estejam interessadas em ouvir, né? Eu acho que essas dúvidas eu vou resolvendo com o tempo, mas essa partezinha aqui está sendo de bastante indecisão e confusão mental também, né? Esse desafio aí que eu fiz, o que? Ontem? Anteontem? Foi uma aposta, né? Foi um teste por falta de autoconhecimento, porque se eu soubesse qual que seria o resultado, tipo, será que isso daqui vai funcionar pra mim? Será que não vai funcionar? E daí eu vou desistir no meio do caminho? Aí eu não precisaria fazer o teste, né? Eu simplesmente iria com convicção ou não iria com convicção. Mas o fato de eu precisar fazer este teste, novamente demonstra a minha falta de autoconhecimento. E aí, de novo, gente, essa é a terceira vez, sabe, que eu estou colocando mais um pedacinho neste vídeo. Eu falei esse aí porque agora já passou algumas horas desde a última frase que você ouviu antes desse e aí. Enfim, né, como eu disse, tá passando várias coisas pela minha cabeça, cara. Desde os últimos dias essa sensação de indecisão tem se intensificado. Então, foda-se, cara. Eu vou colocar na capa e título disso daqui, tipo... Esse vídeo não é sobre o Richard Rasmussen ou alguma coisa assim, tá ligado? Porque assim eu não quebro com esse desafio aí que eu me propus. Até porque eu comecei falando, né, sobre ele. Mas ao mesmo tempo eu consigo postar isso daqui, né, cara? Porque senão não vai ter nada postado hoje, tá ligado? Eu acho, ou pelo menos espero, que daqui a alguns dias essa sensação passe. Eu acho que ela tende a se intensificar se eu fico mais dias em casa, sabe? Porque eu tive algumas folgas seguidas, eu acho que foi quarta, quinta, sexta. E daí ainda vai ter sábado e domingo, e daí abre muito mais espaço pra reflexão sobre a minha vida, né, cara? No verão eu tava meio que no modo automático, né? Porque era muito trabalho. E um trabalho desgastante, né? E além disso eu ainda tava com o compromisso de postar um vídeo por dia, então eu só fui, tá ligado? Mas agora que chegou aqui o inverno e eu tô com bem mais tempo livre, eu fico pensando mais nessas coisas, né? E não que isso seja ruim, na verdade é importante. Talvez eu tenha colocado a carroça na frente dos bois, fazendo esse desafio aí, né? Porque eu já disse aqui, eu acho que até nesse vídeo eu disse, mano, que antes de ficar se comprometendo com objetivos, você tem que pensar um pouquinho sobre aquelas questões lá, né? Sobre felicidade, sobre o que é importante pra ti, etc. Então eu só fui na fé com a esperança de que ia funcionar que nem funcionou do meu último outro desafio, né? Naquele de 30 dias postando todo dia. Mas adivinha só, eu não sou um robô, cara. Eu tenho sentimentos, né? E eu não tenho todas as respostas. Na verdade, pra vocês terem noção, eu tava tão perdido, e ainda tô, na verdade, que essa partezinha aqui que eu estou gravando agora, não fui eu que decidi gravar, vocês acreditam? Adivinhem, eu duvido vocês adivinharem. Quem que escolheu que eu gravasse isso daqui? É óbvio que eu topei, né? A sugestão. Mas o ser que decidiu, tipo, eu despender 25 minutos gravando alguma coisa ou escrevendo alguma coisa aqui pro meu canal e eu decidi gravar, foi o ChatGPT. Eu coloquei um prompt pra ele, tipo, finja ser um guru que tem todas as respostas e me diga o que fazer. Seja breve. E daí ele primeiro falou pra eu tomar um banho gelado ou lavar minha cara. Eu já tinha tomado banho, tipo, literalmente tinha acabado de tomar um banho, então eu lavei minha cara com água gelada. E daí depois ele disse pra eu arrumar o meu quarto por 5 minutos sem pensar em nada. E foi o que eu fiz, cara. Dei uma leve arrumadinha aqui. E daí depois ele disse pra eu ficar sentado sem celular por 10 minutos. E eu também fiz isso, cara. Eu pensei bastante coisa, foi interessante, eu gostei, sabe? Um momento de reflexão. Eu acho que vocês também deveriam fazer isso, tipo... O que vocês acham, mano? Façam esse experimento. Coloca um timer aí de 10 minutos no teu celular. E fica só sentado, sabe? Pensando e pensando. Eu acho que é importante de fazer isso às vezes, né? Pra gente sair do automático, pra gente refletir um pouco sobre a nossa vida, sobre o que é importante pra gente, etc, né? Obviamente eu não cheguei em nenhuma resposta em 10 minutos, né? Mas foi um experimento bastante interessante, né? Uma espécie de meditação meio diferenciada, e eu gostei. Talvez se eu fizesse isso daí mais vezes, por mais tempo, eu conseguiria obter algumas respostas mais profundas, né? Mas enfim, passados os 10 minutos, eu falei pra ele que eu tinha cozinhado 4 ovos aqui, e daí eu perguntei se eu podia comer antes de fazer a próxima tarefa lá que ele me disse. Aí ele disse que sim, daí eu pedi pra ele me dar um vídeo, né?
pra eu assistir enquanto eu como, e daí ele me deu um aí do Alan Watts. Um negócio meio motivacional, sei lá, cara, o que era aquilo dele dando uns conselhos de vida, nem sei direito porque tava em inglês. E eu até consigo entender mais ou menos inglês, cara, mas sei lá, tem que se concentrar e também tem algumas coisas que não ficam claras, né, na minha mente, tipo, quando eu tô escutando. Porque eu não domino a linguagem, cara. Não, eu não domino, com certeza não. Mas eu consigo me comunicar. Inclusive eu já aprendi, tipo, 80% pra cima do alfabeto japonês hiragana. Aí depois eu vou partir pro katakana. Que legal, né, mano? Ia ser muito legal, tipo, nossa, você sabe falar japonês? É, cara. Principalmente no meio otaku, né? Desse pessoal aí que fala de anime, que gosta de anime, etc. E pra mim também, tipo, nossa, eu ia achar muito legal, cara. Imagina eu poder me comunicar em japonês com pessoas que são nativas, né, do Japão. Seria muito foda, tá ligado? E eu também consegui, sei lá, assistir anime sem legenda, ouvir as lives das VTubers. Ia ser muito foda, né? Mas, eu só tô indo um passo de cada vez, cara. O meu comprometimento no Duolingo é fazer pelo menos uma lição por dia, e é isso que eu estou fazendo nos últimos 14 dias, talvez. E esse é um mini hábito muito efetivo, porque, tipo, eu faço uma única lição e me dá vontade de fazer a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, e assim por diante. Então eu aprendi muito mais do que se eu não tivesse me comprometido com este mini hábito. Então façam mini hábitos, cara, é um negócio que funciona, tá ligado? Mas, antes de você ficar nessas coisinhas de autoajuda, de produtividade, você pensa, eu acho que é bom, né, você pensar sobre o que é importante pra você, o que você quer pra sua vida, né? Porque senão, bom, você vai ficar meio frustrado que nem eu, né, cara? Enfim, né, depois eu terminei de assistir aqui o vídeo, e daí eu comecei a gravar isso daqui, cara. Ele pediu pra eu ou gravar ou escrever, como eu disse, né, durante 25 minutos. E, cara, pois é. Apesar de eu estar demonstrando, né, alguma vulnerabilidade aqui, indecisão, falta de respostas, apesar disso, eu acho que esse vídeo aqui ele acaba sendo bem mais interessante do que o último, né? E não só mais interessante, com um conteúdo muito melhor do que o último. Eu acho que aqui eu tô abordando questões muito mais profundas e com um conteúdo mais único e sincero, né? Não que eu não tenha gostado de fazer o último vídeo, tá bom? Eu consegui criar o interesse por aquele assunto ali, daí eu assisti, daí eu pensei, eu posso falar algumas coisinhas, daí eu anotei essas coisinhas e beleza. Foi legalzinho fazer o vídeo, tá? Eu não fiz aquilo de má vontade. Mas apesar disso, acaba sendo um negócio mais robótico, superficial e menos meu do que esse vídeo que eu tô fazendo agora, sabe? Porque eu acabei me restringindo a isso daí de ficar falando de famoso. E daí acho que eu consegui expor talvez alguma opiniãozinha ali, eu consegui botar meu ponto de vista, mas é um vídeo, cara, é um videozinho. Não tem nada de muito especial nele, eu suponho. Nesse daqui eu acho que tem algo de mais valor. Mas então, bom, eu não sei, cara, se... Tipo, hoje, beleza, vou cumprir aqui com o desafio, mas futuramente, aí eu vejo o que eu faço, tá? Porque, apesar de eu ter pensado nesse desafio aí pra ver se funcionava, ainda fica essa dúvida na minha cabeça, entendeu? E eu tentarei resolver ela. E eu acho que eu vou tentar, né? Ficar trazendo, sei lá, essas atualizações aqui da minha jornada em busca de autoconhecimento e direção, porque é isso que eu estou sentindo no momento, tá ligado? É esse tipo de coisa que eu estou pensando no momento, é esse tipo de coisa que eu estou me importando no momento. E, bom, se eu gravasse talvez um vídeo, sei lá, sobre a treta do Monark agora, talvez acabaria não sendo sincero, né, mano? Eu não sei se eu ia conseguir fazer um conteúdo de uma qualidade boa mesmo, porque não é algo que tá no meu coração agora. Agora no meu coração estão essas dúvidas. E elas, mais recentemente, estão batendo forte dentro de mim, tá ligado? E daí eu penso, pô, eu posso ficar aqui transtornado, né? Varrendo a poeira pra debaixo do tapete, ou eu posso tentar resolver isso daqui. Então talvez eu mude um pouco aqui a estratégia, cara. Tipo, primeiro colocando, sei lá, o que eu estou sentindo, o que tá no meu coração no momento. E daí depois pensando, como é que eu encaixo isso daqui com algum assunto mais popzinho, ou com alguma persona mais popzinha, tá ligado? Porque se eu falo de um assunto que está ressoando com como eu estou me sentindo no momento, o vídeo certamente vai ficar muito melhor, né? Embora que, bom, como eu disse, às vezes eu consigo, tipo, beleza, vamos começar aqui a escutar um pouquinho dessa tretinha. Beleza, me deu interesse. Como foi no caso do último vídeo, né, do Eduardo Bueno. Eu comecei assistindo a paradinha lá e daí me interessou até, e daí eu gravei o meu vídeo.
Mas nem sempre eu consigo fazer isso, não são todos os dias que eu consigo fazer isso, cara. Ainda mais passando por essa crise existencial, né? Enfim, se algum dia eu encontrar a resposta para essas questões aqui que eu estou enfrentando, aí eu compartilho com vocês, né? A vida acaba sendo isso, a gente resolve o problema e daí aparece outro. Mas meio que a gente foi construído, né, como resolvedores de problemas, então acho que não é de todo mal isso daí também, né? O fato da vida ser meio que uma montanha-russa torna ela menos chata. Pelo menos isso, né? Daí a gente não fica tão entediado. Enfim, pelo menos durante esse meu dia indeciso eu lavei a minha louça, né? E dei uma organizadinha aqui, então eu acho que esse tipo de coisa, né, ajuda a aliviar a nossa cabeça. Se, tipo, tá cheio de louça ali pra gente lavar, aí até o nosso pensamento piora, cara. A gente fica meio sem motivação, meio desorientado, meio se sentindo mal, sabe? Mas se a gente melhorar um pouquinho o nosso ambiente e cuida de nós mesmos também, aí de repente as coisas ficam um pouco melhores mentalmente também. É impressionante isso, né? Mas enfim, né? Já tá chegando aqui nos 25 minutos que o GPT mandou, né, pra eu ficar gravando. Então, bom, eu também não tenho muito mais o que dizer, eu acho. Já consegui expor aqui as minhas aflições e dúvidas. Obrigado por acompanharem a jornada de Gabriel Gabin. E a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima.